Bom dia, alunos do oitavo ano A e B, né? Mais um dia que nós estamos aqui para iniciar nossa aula de arte, tá? Eu espero que todos vocês possam acompanhar nossa aula, tá? Vocês têm um livro didático, nós vamos estar trabalhando, tá? O livro didático hoje, tá? A página 4, tá? Que aí vem falando lá na página 4. Estilista, artista? É uma pergunta, tá? E aí eu quero que todos vocês possam me acompanhar, tá? Na aula de hoje, tá certo? Com vocês, professora Cléa Moraes. Então, até o século XIX, era comum que, para comprar roupas, as pessoas de maior poder aquisitivo fossem até um costureiro e encomendassem um traje de acordo com o que precisavam. Assim, eram normalmente os clientes que faziam as exigências de como as roupas deveriam ser, estabelecendo a forma, o volume, as cores, os tecidos e os acessórios usados, como botões e etc. Então, crianças, nós temos aí, século XIX, pessoas que procuram um costureiro para mandar confeccionar, fazer suas roupas, tá? O que a gente percebe aí, então, que ainda não existia, ainda não estava em alta o estilista, né, que poderia desenhar, né, que poderia fazer essas roupas, né, desenhar e ver que tecido ficariam adequadas, né, para que tipo de formato de corpo, né, poderiam ser as roupas. A gente vê o que? Pessoas de bens, né, pessoas que tinham aquisição ou indo atrás do costureiro para mandar confeccionar roupa a seu, dependendo da ocasião, se era uma festa, se era para o diário, enfim, mandar confeccionar uma roupa para ser usada, tá certo? Daí a gente percebe o quê? Percebe que existia o quê? Uma necessidade ou uma necessidade de se ter alguém que poderia pensar nisso. E aí é então que surge o inglês Charles, tá? Que ele vai inovar esse cenário. De que forma? Definindo previamente como seriam as peças e apresentando-as prontas em desfiles para os seus clientes, tá? E aí nós temos a imagem aí do primeiro desfile que aconteceu, tá? E aí nós temos o que? Pessoas que estão vestidas, né, com roupas de época, né, que eram as roupas que se tinha nessa época, que se usavam, tá? E os tecidos, enfim, que eram feitos na época, tá certo? E aí nós temos o primeiro desfile de modas, né, que foi responsabilidade de quem? Do inglês Charles Frederick, tá? E aí nós temos também, tá, dando continuidade, a questão das passarelas para o museu. Nós temos aí uma imagem, né, de uma artista, né, que ela era quem, né? Você pode ir acompanhando aí na página 7, que era Iris Apfel. Iris Apfel, né? Ela é uma nova-iorquina que ela foi um ícone fashion, ou seja, a maneira dela de se vestir, de ver a vida, né? A maneira dela de colocar os acessórios adequados nas suas roupas, os coloridos. Ela ficou conhecida mundialmente, né, como uma pessoa fashion. Uma pessoa que sabia se vestir, uma pessoa que tinha, como a gente usa aqui o termo para que etiqueta, né? Uma pessoa mesmo que fazia da moda, né, um estilo de vida, tá certo? E aí a gente, dando continuidade, eu falei ainda no início deste capítulo que
a moda, ela vai dar abertura, ela vai fazer parte da Semana da Arte Moderna, tá? E aí, crianças, essa Semana da Arte Moderna, ela vai trazer os desfiles de vanguardas, né? As vanguardas europeias, tá? O que foi trabalhado nas vanguardas, que foram as tendências, as inovações, né? A maneira de ver o mundo, as coisas ao seu redor com um outro olhar, com um novo olhar, com um olhar moderno, podemos dizer assim. Então, no início do século XX, começaram a surgir as vanguardas artísticas em diversos grupos que, de forma semelhante ao que ocorre na moda, queriam produzir algo novo. Então, até o século XIX, né, antes do século XX, se tinha o quê? Se tinha padrões que eram seguidos que não poderiam ser não poderiam ser desseguidos, podemos dizer assim. Então, de que forma, né, a vanguarda, né, de que forma esses artistas eles vão inovar agora com a arte moderna, né? Então, vários movimentos foram criados, cada um mais moderno que o outro. Era o tempo dos ismos, pós-impressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, abstracionismo. Juntos eles fazem parte do modernismo nas artes, tá? Então a gente vê aí, olha, essa imagem ela retrata muito bem, tá? O que a gente tem aí de modernismo nas artes, tá certo? E aí a gente tem toda uma inovação nas artes. E lembrando também, crianças, que a arte moderna, ela vai muito aqui no Brasil, ela vai muito trabalhar a questão da arte, do nacional, valorizar o nacional, tá certo? Vamos prosseguir lá na página 8, vocês podem acompanhar aí a página 8. Figura, que figura? E aí nós temos uma imagem, né, que é um papel branco com outro papel branco. Estranho? O que acham? Há quem diga que o impressionismo inaugurou a arte moderna. Você lembra o que os impressionistas retratavam? Então, os impressionistas, a gente já estudou, né? Eles deixaram de pintar os temas mitológicos e religiosos e passaram o quê? A pintar, né? E passaram a representar o mundo afora, né? Buscando o que? Aproximar a arte mais da realidade. Então, os impressionistas, eles deixam, tá? Eles deixam os ateliês e eles vão pintar ao ar livre. E eles vão pintar aquilo que de imediato chamou a atenção deles, que impressionou, né? Ou seja, buscando, né, cada vez mais aproximar as coisas da realidade. E aí eles saem, porque se você está num ambiente fechado, que você tem contato apenas com algumas coisas, né? Você acaba o quê? Esquecendo de ver as outras coisas ao redor. Quando você sai desse espaço fechado, dessa sala, você começa a olhar ao seu redor e ver que tem muitas outras coisas que não estão ali dentro daquela sala, mas que fazem parte da vida, né? Que precisam ser retratadas, que precisam ser mostradas com outro olhar. E é isso que os impressionistas fazem, tá certo? E aí nós temos aí, né? Aparentemente é uma figura sem importância alguma. Quando você vê um papel, né, um quadrado dentro do outro quadrado, todos os dois brancos, né? E aí você fica se perguntando o porquê disso, né? O que tem a ver com isso? O que tem a ver com a questão do impressionismo? É isso? E aí nós temos o quê? A questão, né, do olhar, né, que as paisagens, né, formavam figuras como eram olhadas de alguma distância.
E aí você tenta focar, você tenta olhar para esta figura e de imediato você não entende muito bem. Mas será porque alguém teve essa ideia, por isso que ela é tão valiosa? Né? Alguém a princípio pensou, eu vou colocar um papel em cima de um outro papel e vai formar uma figura, né? O que vocês acham? E aí eu volto a repetir, o artista, né? Ele tem a criatividade, ele tem esse poder de criar, de inovar, de transformar, né? De olhar com olhares diferentes do que se tinha a respeito de qualquer coisa, seja de uma pintura, de uma superfície, até mesmo, né, sobre aquilo que está incomodando ou que está lhe satisfazendo, né? Mas o artista, ele tem esse poder, né, de colocar para fora, de se expressar de uma tal forma que muitas das vezes nós não entendemos, né? Mas aí, se a gente vai contextualizar esta obra de arte, você vai tentar buscar entender, você vê o porquê que alguém fez uma determinada obra de arte. Com certeza ele se inspirou em alguém, em alguma coisa, numa situação vivida, não é isso? E aí, crianças, eu quero deixar, né, uma atividade hoje, tá? Essa atividade, ela vai estar lá na página 6. Como nós estamos trabalhando com a moda, né? Essa atividade, ela tá na página 6. O que vocês irão fazer, tá? Vocês irão fazer uma camisa. Mas, tia, eu não sei costurar. Calma. Você pode usar uma cartolina, tá? Para fazer esta camisa. Se você tiver uma camisa branca em casa, velha já, que possa estar fazendo, você faz. Enfim, use a sua criatividade. Você é o artista, você é a artista. Então, faça dessa camisa a sua criatividade. Se inspire em algo, em alguém, em alguma coisa, mas faça, tá? Então, como é que vocês irão fazer? Se você tiver a camisa velha, branca, você faz nela. Se não, você faz, tá? Numa cartolina, num papel que dê, um papel para você grande que dê para você fazer, criar a sua camisa, tá? E aí você vai escolher um tema para a sua camisa. Tem até as opções aqui, tá dizendo paz, violência, consumo desenfreado, corrupção, direito dos animais, ecologia, alimentação industrializada, câncer de mama, entre outros. Pandemia, que é o que nós ainda estamos vivendo, enfim. Então você escolhe um tema e aí você vai fazer o esboço de como vai ficar esse tema na sua camisa. E aí você pode estar conversando com outras pessoas, tá? Outros colegas, seus familiares, para estar pedindo sugestões. Olha, o que eu ponho aqui? O que eu faço aqui? E aí você vai, dependendo do ou papel ou tecido que você for usar, você vai usar outras tintas diferentes, né? Se for para tecido, tem que ser a tinta de tecido, enfim. E aí você vai usar a sua criatividade para criar a sua camiseta. Assim que estiver pronta, você tira uma foto e me manda no meu PV, tá certo? Aguardo vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no meu PV. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.